Meus caros amigos e amigas, estamos aqui para mais uma conversa. Uma alegria podemos nos encontrar mais uma vez. Eu gostaria de hoje de continuar uma conversa que eu estava fazendo com um programa anterior, onde abordei um pouco da importância da educação dos filhos. Eu queria aprofundar isto, porque um dos pontos fundamentais do casamento é exatamente esse. Deus disse para o casal: crescei e multiplicai. Crescer, nós sabemos o que é. É um fazer o outro ser cada vez melhor, pelo seu convívio, pela sua paciência, pelo seu amor, pelo seu carinho. E multiplicar os filhos. Né? Eu lembrava na nossa última conversa que no céu não nasce criança. As crianças nascem na terra e vão para o céu. Mas vamos pedir primeiro à Virgem Maria que nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua intercessão, para que a gente possa ter uma boa conversa. Prepare o seu coração, prepare também o meu, para que seja um momento assim útil para todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Virgem Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. É muito importante, antes de nós fazermos qualquer atividade da nossa fé, a gente rezar. Nunca esquecer daquilo que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Sem Deus, a obra não tem fruto. O salmista, lá no Salmo 126, diz: se não é Deus quem constrói a casa, em vão trabalham os seus construtores. Se não é Deus quem edifica a cidade, se não é Deus quem guarda a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Isso quer dizer o quê? Não adianta nós morrermos de trabalhar, de estudar, de pregar, se a gente não tiver a graça e a bênção de Deus. Muito bem, eu quero conversar um pouco hoje sobre um assunto muito importante: a educação dos filhos. Né? Sou casado, fui casado 40 anos, criamos 5 filhos, hoje nós temos 12 netos, e foi uma vida inteira, né, trabalhando com os filhos. E aí sobre isso eu gostaria de conversar com você. Estou vendo aqui as pessoas já entrando aí na nossa conversa, quero dar as boas-vindas. Giovanni e Patrícia, que estão chegando aí. Você pode aí, né, passar, inclusive, partilhar com outras pessoas, Maria do Carmo, Maria Helena. É muito importante a gente ter consciência disso. O que é educar? Né? Eu quero começar por isso. Eu escrevi um livro, né, Educar pela Conquista e pela Fé. Depois eu quero dizer por que eu escrevi esse livro. Né? Exatamente porque eu estudei tanto essa questão de educar os filhos, preocupado em primeiro lugar com meus próprios filhos, mas também com o trabalho todo que eu faço, né, sobre família no Brasil inteiro, também fora do Brasil. Né. Acabei aprendendo aqui muitas coisas importantes com a minha vida, com a vida dos outros, com os livros que eu li, com pedagogos importantes, como André Berger, por exemplo. André Berger era um grande pedagogo francês que escreveu um livro, vários livros sobre educação de filhos, né? Lá na década de 50, 60, mas muito bom. André Berger dizia, por exemplo, os defeitos dos pais são pais dos defeitos dos filhos. Olha que interessante. Os defeitos dos pais geram defeito nos filhos, são os pais dos defeitos dos filhos. Mas também as virtudes dos pais são pais das virtudes dos filhos. Então, a primeira coisa que o André Berger conclui é o seguinte: que um pai, para educar bem um filho, em primeiro lugar, ele tem que ser educado. Um pai, se quer ter um filho bom, ele tem que ser bom. Um pai, se quer ter um filho educado, ele tem que ser educado. Um pai, se quer ter um filho religioso, ele tem que ser religioso. Não tem outro jeito. Não é? O povo costuma dizer, numa linguagem muito simples, né? Filho de peixe é peixinho. Bem, eu gostaria de lembrar aqui algumas definições que pedagogos colocam sobre o que é educar. É muito interessante isso. Olha, educar é a coisa mais extraordinária que existe. Eu comparo a educação com uma coisa que aconteceu uma vez com o Michelangelo. O Michelangelo, aquele grande arquiteto, também poeta,
também escultor, pintor, lá do século XVI, aquele que esculpiu a Pietà, o famoso Davi, o famoso Moisés, e era um homem, um escultor extraordinário, né? O Michelangelo, depois que ele esculpiu o Moisés, eu vi esse Moisés lá na igreja das cadeias, onde São Pedro esteve preso em Roma, está lá o Moisés dele, uma coisa impressionante. Num bloco de pedra, esse homem desenhou o Moisés, né? De uma maneira magnífica. E ele, inclusive, disse que quando ele terminou de fazer o Moisés, ele bateu, né, com um cinzel assim, né, no Moisés e disse: parla, fala. E o Moisés não falou, porque é de pedra, né? Então disse que ele reclamou: por que não parla? Por quê? Por que não fala? Só falta falar. Bem, mas o Michelangelo era extraordinário. Diz que ele chegava numa dessas montanhas da Itália, de pedra Carrara, de mármore, e ele dizia para os alunos dele, ele tinha uma escola de belas artes, né? Tinha vários alunos. E ele escolhia uma pedra e dizia para os alunos assim: vocês estão vendo aquela pedra ali? Naquela pedra existe um anjo lá dentro, vamos colocá-lo para fora. E os alunos: mas que anjo, mestre? Nós estamos vendo aqui uma pedra. Não, eu estou vendo um anjo lá dentro. Vamos colocá-lo para fora. E traçava o anjo no papel, ia com os alunos em cima da pedra, ia cortando a pedra, cortando. No final ele dava os retoques finais e aparecia o anjo, né? Quando o anjo apareceu, os alunos perguntaram para ele: mestre, como foi possível o senhor ver aí um anjo e o senhor colocar esse anjo para fora? Ele disse: não, eu não fiz nada, nós só tiramos o que estava sobrando. Só tiramos o que estava sobrando, o resto estava aí dentro. Ou seja, a lapidação daquela pedra fez aparecer o anjo. É isto a educação. A educação é você ir lapidando essa pedra bruta que é o filho. Por quê? Porque nós sabemos que o pecado original, meus irmãos, quebrou aquela imagem perfeita que existia em nós de Jesus Cristo. São Paulo fala na carta aos Romanos 8, 29, né? Deus nos determinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Nós fomos criados à imagem de Jesus Cristo. Mas o pecado original entulhou a nossa imagem, como essa pedra que cobriu esse anjo. E agora o que a educação, a religião faz? Vai cortando essa pedra, vai cortando, até aparecer o anjo. É o trabalho da educação. É por isso que os grandes educadores dizem assim, por exemplo, o Coelho Neto, né? O Coelho Neto, um grande brasileiro, dizia o seguinte, que educar é colaborar com Deus. É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais, dizia Coelho Neto. É na educação dos filhos que você vê como é que é o pai, como é que é a mãe, né? E ele também ensinava que a educação não pode ser feita pelo medo, já que a educação pelo medo deforma a alma. Dom Bosco dizia: a educação é uma obra do coração, não pode ser feito na base do medo, né? Um grande pensador inglês famoso, John Spalding dizia o seguinte, que a educação pelos outros lança as bases, a educação por si mesma termina o edifício. Ou seja, a criança começa a ser educada pelos pais, depois ela continua. A hora que ela cresce, ela continua, nós continuamos a nossa educação, completa o edifício, né? Eu gosto de colocar essas citações aqui, porque a gente vai vendo o próprio Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, aquele filósofo francês. Rousseau dizia que educar é a arte de formar homens. Homens, mulheres, para formar o ser humano, né? E aí tem muita educação. Eu gosto muito do Mahatma Gandhi. O Gandhi foi um grande homem, e não era católico, né? Mas o Gandhi, ele dizia que a verdadeira educação consiste em pôr a descoberto o melhor que uma pessoa tem. Ou seja, nós todos temos talentos. A cada um Deus deu talentos diferentes. Todos nós temos dons, temos talento. Mas é preciso colocar isso a descoberto, colocar lá fora, ou seja, desenvolver os talentos. Então, o Gandhi dizia que educar é isso. Educar, ele dizia, consiste em pôr a descoberto os talentos de uma pessoa. E o grande padre Michel Coak, que escreveu aquele livro maravilhoso que eu cito sempre, né? Construir o homem e o mundo. Construir o homem para você construir o mundo, né? O Michel Coak, ele dizia uma coisa muito interessante, não é para si que os homens educam seus filhos,
mas para os outros e para Deus. Então, nós não educamos o nosso filho para nós. Não, nossos filhos vão embora. Os meus 5 filhos já faz muito tempo que já foram embora. O mais novo tem eu acho que aí quase 10 anos de casado. Então, a gente educa os filhos para os outros e educa os filhos para Deus. É o que o Michel Cohr diz. Esse livro dele é maravilhoso. Construir o homem para você construir o mundo. Quer dizer, se você não educar o homem, não educar a criança, né? Um grande pensador dizia assim, para você não ter que punir o adulto, você tem que educar a criança. Eduque a criança para que você não tenha que punir o adulto. Ok? Aqui está o livro do Michel Cohr. Infelizmente você vê aí, né, invertido como se fosse no espelho, mas esse é o livro, Construir o Homem e o Mundo. Esse livro é um livro que foi publicado há um bom tempo. Esse padre francês, eles pararam inclusive de publicar no Brasil, e depois eu passei a publicar aqui, voltei a publicar no Brasil, porque é um livro para educação, para formação extraordinário. Recomendo que você leia, inclusive passe aos seus filhos. Eu comecei a ler esse livro, eu tinha 13 anos de idade, e até hoje eu leio esse livro. É aqueles livros que a gente chama de cabeceira, né? Bom, mas eu gostaria então de continuar essa conversa aqui. Então, o que é educar? Educar é isso que a gente viu, né? Mas nós precisamos abordar vários assuntos importantes. Quem educa as crianças, em primeiro lugar, são os pais. É o pai e a mãe, né? Sabem que a vida, meus irmãos, é o maior dom que existe. Então, a arte mais importante dos pais é educar os seus filhos. Okay? O pai tem que gastar tempo com isso. Tem que investir nisso. Mais importante que você investir em qualquer coisa é você investir nos seus filhos. E eu digo isso de experiência própria, né? Hoje eu sou um homem viúvo há 4 anos e meio, né? Meus filhos cuidam de mim. Para você ter ideia, eu almoço cada dia na casa de um deles, janto cada dia na casa de um deles, né? Fazem tudo para mim. Eu já nem sei, eu já nem cuido mais do dinheiro, já nem cuido mais de quase nada, porque eles cuidam tudo para mim. 5 filhos, não é? Quer dizer, sabe, os casais não têm muita noção exata da beleza que é você ter os filhos, né? Então, é preciso educá-los, né? Agora, a educação dos filhos depende do relacionamento dos pais. A primeira coisa para que você tenha filhos bem educados é o relacionamento dos pais. Veja, se os pais vivem brigando, é um problema para o filho. Por quê? Porque o filho ele começa a entrar em desespero. Porque a segurança do filho está no pai e na mãe. Sabe, ele é uma criança, ele é inocente, ele é fraco. Ele não vai correr pedir auxílio para a polícia, nem pedir auxílio para vizinho. Não, a segurança dele é o pai e a mãe. Se ele vê o pai e a mãe brigando, ele entra em pânico. Então, o relacionamento do pai e da mãe, o relacionamento amoroso, afetivo, paciente, compreensivo, né? Sem ofensas, sem gritarias, ok? Sem um querer jogar no rosto do outro os erros do passado. Isso tudo influi na vida da criança. Você pensa que a criança não está vendo? Está vendo tudo, está assistindo tudo e está guardando tudo. Ok? Esse dia eu estava almoçando na casa de meu filho, e uma netinha minha de 5 anos. E meu filho começou a falar, a contar uma cena lá, meio assim, dessas violentas de filme, não me lembro bem mais o que era direito. A menininha, a Gabriela, 5 anos de idade, nós estávamos almoçando. Ela parou o almoço e falou assim, acho bom vocês pararem com isso. Eu tô perdendo a fome por causa dessa conversa que vocês estão tendo aí. Veja, uma criança de 5 anos de idade. Nós pensávamos que ela não estava nem aí, prestando atenção na conversa. Deu maior repreensão em nós. Para com essa conversa aí, porque assim eu vou perder a fome. Olha que coisa, porque ela começou a ficar com medo. Está vendo? Então, a gente comete esse tipo de erro na frente da criança. Conversar coisas que a criança não deve ouvir, coisas que impressionam a criança, que chocam a criança. Ok? Então, o relacionamento dos pais, né, é muito importante. É muito importante você recordar os momentos mais importantes da vida, né? Nunca brigar na frente dos filhos, de jeito nenhum, né? Outra coisa que eu gosto sempre de lembrar é a falta também, sabe, do casal viver junto, né? Também faz falta para os filhos.
O casal onde fica muito ausente do outro na presença dos filhos. O filho só fica com o pai ou só fica com a mãe. Faz falta para o filho. O filho sente a necessidade do pai e da mãe. Né? Outra coisa importante é a família, lógico. A família como um todo, né? Não só o pai, mas os irmãos. Sabia o que a criança mais gosta? Não é do carrinho, não é da boneca, é de um amiguinho, uma amiguinha, é um irmãozinho, uma irmãzinha. Pode ter certeza. Isso eu vejo nos meus netos. Que felicidade quando eles se encontram. Os de uma família com outra família, meu, que anarquia que eles fazem, que boa anarquia que eles fazem. Né? Eu moro aqui numa casa grande, moro numa casa há 35 anos, nessa casa aqui, fiz até uns parquinhos no quintal. Meu Deus, quando eles vêm para cá, 5, 6, né, porque são todas crianças ainda, que, sabe, eles não querem brinquedo nenhum, eles querem brincar com eles, sabe? Então, muitas vezes os pais se enganam pensando que tem que encher os filhos de brinquedo, encher de boneca, encher de carrinho. Não é isso, não. Eles querem amigos, eles querem companheirinho, eles querem irmãozinho. Né? Uma outra coisa importante a gente destacar é que o filho precisa receber uma formação integral. O que é uma formação integral? Eu quero lembrar você o seguinte, nós seres humanos, nós temos 3 níveis. Nós temos o nível físico, que é o nível mais inferior, é o nível que acaba mais depressa, porque aí nós envelhecemos. Temos um nível superior, que é o nível intelectual, né? Racional. Às vezes a pessoa está com 80 anos, já está fraquinha, já não tem força, mas o intelecto está perfeito. Né? Você vê, por exemplo, o cara o grande físico moderno, Stephen Hawking. O Stephen Hawking é um dos maiores físicos da atualidade, e chama paralisado numa cadeira de roda. Né? Porque tem problemas cerebrais assim, que o imobilizar, mas a cabeça é perfeita. Então, veja, o nível físico está destruído, mas o nível intelectual está forte. Mas acima tem um terceiro nível, o nível espiritual. É isso, meus irmãos, que você precisa dar para o seu filho. Você tem que dar uma boa educação física, claro, todos os cuidados médicos, higiene, saúde, vacinas, alimentação, ótimo. Mas não é o mais importante. Acima vem o nível racional, é desenvolver a inteligência. O dom extraordinário que Deus nos deu de pensar, induzir, deduzir, analisar. Né? Que coisa a cabeça. Mas acima tem um nível mais excelente, o nível de filho de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Santo Irineu de Leão, lá no século II, dizia, o homem é a glória de Deus. Por quê? Porque é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, dar uma educação integral para o seu filho é você dar uma educação física, intelectual, racional e uma educação, né, espiritual. Sabe, Dom Bosco dizia, o grande Dom Bosco, né, que sabia educar tão bem o jovem, Dom Bosco dizia, não tem jeito de educar bem um filho sem a religião. Por quê? Porque é a religião que dá essa dimensão espiritual aos filhos. Ok? Bem, eu vou caminhar um pouco aqui, estou vendo que já estão chegando perguntas aqui, daqui a pouquinho eu começo a responder algumas perguntas, depois eu volto depois aqui no texto nosso de novo, ok? Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte, quem ama o seu filho, corrige. Né? Na Bíblia, no livro do Eclesiástico, no capítulo 3, eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. O capítulo 3 do livro 30, aliás, do livro do Eclesiástico, ele fala para nós como é que tem que educar um filho. Aliás, eu gosto de 2 capítulos aqui do Eclesiástico. O capítulo 3, ele fala para os filhos. O que é ser um bom filho? Né? Um dia eu quero fazer um programa sobre isso. O que é ser um bom filho? O capítulo 3. Mas depois no capítulo 30, ele coloca uma coisa importante. O capítulo 30, ele coloca, inclusive o título, na Bíblia da Ave Maria, o título é exatamente esse, Educação dos Filhos. E o que diz aqui, o capítulo diz assim, aquele que ama seu filho, corrige-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde. Então, o pai tem que corrigir o filho. Deus nos corrige, né? A carta aos Hebreus, né? Lá no capítulo 12, diz que Deus nos corrige, capítulo 4, Deus nos corrige. Para quê? Para nos levar à santidade. Então, o pai que não corrige o filho
é um mau pai. Agora, evidentemente, essa correção não é uma correção violenta, batendo, né? Como era antigamente, o pai cortava lá uma vara de marmelo, né? E chorava aquela vara nas pernas do filho. Meu Deus, não, não é isso. Você não pode corrigir o filho humilhando o filho, batendo no filho, não. Mas tem que corrigir. Tem que corrigir como? Põe de castigo. Oh, minha mãe fazia tanto isso, botava de castigo no quarto. Nós éramos 9 irmãos, 8 homens, a gente brigava muito, né? Criança briga mesmo, né? E um maior batia no menor, o que a mãe fazia? Botava cada um num quarto de castigo. E aí eu ficava louco naquele quarto de castigo, porque eu olhava assim pela janela, nossa casa tinha um quintal grande, e eu via meus outros irmãos jogando futebol, soltando pipa, jogando bolinha de gude, não sei o que mais, eu ficava louco naquele quarto preso. Eu chegava até a pedir para ela, mãe, não dá para a senhora dar uma surra em mim e soltar, não? Ela dizia, não, dói mais você ficar preso aí, você pensar nas besteiras que você está fazendo. Oh, meu Deus, como eu agradeço minha mãe ter feito isso, né? Não batia, não xingava, não humilhava, mas cortava. Então você tem que cortar. Porque educar, meus irmãos, o que é? É você ensinar o filho a usar a liberdade. Preste atenção nessa frase. Educar é você ensinar o filho a usar a liberdade. A liberdade é o dom mais extraordinário que Deus nos deu, sabia? É aquilo que mais nos faz imagem e semelhança de Deus, é a liberdade. Deus nos deu tanta liberdade, porque senão nós não seríamos semelhantes a Ele. Deus nos deu liberdade até para pecar, sabendo que nosso pecado custaria a morte do seu Filho para a nossa redenção. Mas Deus não podia impedir o homem de pecar, senão tiraria a liberdade do homem. Então o homem não seria homem, seria um robô, seria um marionete, seria um teleguiado, né? Os jovens perguntam para mim nos encontros, mas por que Deus permitiu o homem pecar se Deus sabia que o pecado ia trazer a morte no mundo, essa desgraça toda? São Paulo diz que o salário do pecado é a morte, né? Porque se Deus não desse a nós liberdade, nós não seríamos imagem e semelhança dele. Entende? Então, educar é ensinar o filho a usar a liberdade. Eu comparo isso, por exemplo, você já viu esse filme de faroeste, né? Não sei se ainda hoje ainda passa, no meu tempo de jovem passava muito, né? Aquelas carruagens de 4 rodas, puxadas assim por 4, 6 cavalos, né? E o cocheiro, né? O guia, ele ficava com aquelas rédeas na mão ali, segurando, porque aqueles cavalos fortes, né? Então chegava na reta, ele soltava a corda, os cavalos corriam. Mas quando chegava na curva, o que ele fazia? Opa! Puxava as rédeas, porque senão os cavalos tombam a carruagem. Você entendeu? É isso educar o filho. É como você também quando está dirigindo seu carro. Você está numa reta, você vai a 110 por hora, no limite da velocidade permitida, o sol, pneu bom, estrada boa. Mas quando você vai, começou a chover, pegou curva, opa, lombada, e que não sei o que você reduz. Educar é isso, é ensinar o filho também a fazer isso. Se ele corresponde, dá corda para ele, dá rédea para ele. Mas se ele não está correspondendo, puxa a corda, toma a chave do carro dele, toma o dinheiro dele. Você entendeu? E tem que ser, né? Por exemplo, eu vejo aqui o livro do Eclesiástico aqui, né, nesse Eclesiástico 30, ele fala assim, ó, aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará entre os seus amigos. Aquele pai, aquela mãe que dá ensinamentos a seu filho será, ele diz aqui, louvado por causa dele. É mesmo. Você educa um filho bem feito, as pessoas te elogiam. Nossa, teu filho é educado. Teu filho respeita, teu filho não fala palavrão, né? Então o pai e a mãe têm que dar ensinamento. Eu me lembro quantos ensinamentos meu pai deu, né? Meu pai não estudou quase nada. Meu pai fez 4º primário, até 4ª série. Mas meu pai dizia tanta frase que eu nunca mais esqueci. Ele dizia, por exemplo, assim, meu filho, não faça nada contra a sua consciência, não compensa. Depois a gente passa a vida inteira arrependido por aquele mal que a gente fez, contra a consciência. Né? Me lembra de dizer para a gente assim, se aguenta as pontas, né? O que arde cura, o que aperta segura. Esses provérbios, né, populares, mas que vão moldando o caráter da criança, né? Então, o pai e a mãe têm que ser esse educador. Agora, tem uma coisa muito importante, meus irmãos. Para você ser um educador do seu filho, você tem que ter tempo junto com ele. Você tem que gastar tempo com ele.
O grande problema hoje que eu vejo nos pais para educar os filhos é que os pais são ausentes dos filhos. Não acompanham os filhos na escola, não acompanham os filhos nas tarefas, não acompanham o filho nos seus problemas. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, a mãe também trabalha. Eu sei que o mundo moderno hoje é um mundo mais difícil. Mas sabe, mas é possível. Se a gente aproveitar bem as noites que estão em casa, os períodos que estão em casa, os feriados, as férias, e gastar esse tempo que a gente tem com os filhos, a gente tem a oportunidade de estar com eles, conhecer os filhos, conhecer os seus defeitos, corrigir. Entende? Sabe? Eu sei que tem muita dificuldade para isso, eu sei que a vida do nosso povo é uma vida sofrida, eu sei, mas aproveite o tempo que você tiver. Ao invés de você gastar esse tempo com você, gaste com o teu filho. Sabe por quê? Porque o teu filho cresce muito rápido. Você tem até os 14, 15 anos do seu filho para educar seu filho. O que você não fizer com o seu filho, até mais ou menos 14, 15 anos, depois vai ser difícil. Sabe por que eu digo isso? Porque eu saí da minha casa com 15 anos de idade. Eu morava na cidade de Lorena, fui para a cidade de Campinas, para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. 15 anos de idade, nunca mais voltei para a minha casa. Porque lá fiquei 3 anos, de lá fui para a Academia Militar de Agulhas Negras, fiquei mais 3, depois eu saí da academia, não continuei. Da academia eu fui para Itajubá, fazer matemática, e depois eu me casei ali mesmo e fiquei... Não voltei mais para casa. Eu saí da minha casa com 14 anos, 15 anos de idade, mas ninguém mudou minha cabeça. Por quê? Porque minha cabeça estava feita até os 14 anos de idade, pelos meus pais, pelos colégios salesianos que eu estudei, pelos bons livros que eu li. Entende? 15 anos de idade eu já era um homem. Sim. Os pensamentos que eu tinha com 15 anos de idade, lendo, por exemplo, esse livro que eu mostrei, O Construir o Homem, o Mundo, e outro livro, sabe, os valores são os mesmos que eu tenho hoje. Claro, hoje eu agreguei mais conhecimento, né, mais estudo, mas a minha moral, o meu caráter é o mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Gaste tempo com o teu filho, porque o teu filho cresce muito rápido. E se você não cuidar dele quando ele é pequenininho, é que não a planta. Se você não cuidar da planta quando ela é pequenininha, ela vai entortar tudo. É fácil você desentortar uma plantinha que está nascendo torta. Você verga ela, ela é tênue, ela é molinha, você põe uma estacazinha aí, amarra e ela cresce retinha. Mas se você largar, ela dobra, curva, e aí depois que cresceu, endureceu, é tarde. Né? Então, é muito importante esse dar ensinamento. Agora, uma outra coisa que eu quero abordar aqui, que é muito importante, é o seguinte, o pai e a mãe conquistar o seu filho. Eu quero responder aqui algumas perguntas e depois eu quero voltar aqui. Se não der tempo de a gente conversar tudo hoje, não tem problema, eu volto com esse assunto um outro dia, dando sequência ao que nós estamos falando, porque tem muita coisa. Eu escrevi um livro inteiro sobre isso. Bom, aqui eu tenho a Eliane Delfino, pergunta assim, tem pessoas que dão aos filhos o que não tiveram e acham que pode conquistar os filhos. Quando falo em impor limites e dizer não ao meu filho, dizem que isso não existe. Será que estamos errados? A educação na fé, desde cedo, tenho que deixá-lo crescer para escolher? De jeito nenhum. Nós temos que colocar limite, sim. A criança não tem juízo. A criança não tem a nossa cabeça. Ok? A criança é criança. Por que a criança não pode ser incriminada antes dos 18 anos de idade? Existe um limite mínimo para a criança ser incriminada, ser réu. Por quê? Porque é criança, porque não tem ainda. Né? Querem baixar esse limite de maioridade. Né? Aliás, a igreja é contra. Né? Então, veja o seguinte, os pais têm que pôr limite, sim. Olha, eu quero ler o que está escrito aqui no livro do Eclesiástico. Essa é a palavra do Espírito Santo para nós. O Eclesiastes, aqui no capítulo 30, versículo 11, ele diz assim, não lhe des toda a liberdade na juventude, não feches os olhos às suas extravagâncias. Obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem, corrige-o enquanto ainda é menino. Olha aqui, o Eclesiástico. Né? Claro que isso aqui foi escrito 200 anos antes de Cristo, mais ou menos. A gente tem que adaptar alguma coisa para os nossos tempos. Mas o conceito é o mesmo. Né? Ele diz, não lhe des
toda a liberdade na juventude. Não quer dizer que você vai tirar a liberdade dele. Não, é o que eu falei, educar é ensinar a usar a liberdade. Você dá a liberdade e tira a liberdade, você dá e tira. Conforme ele responde com responsabilidade e com verdade. Aí outra coisa muito importante de entender, o que é a liberdade? A liberdade é esse dom maravilhoso que Deus nos deu, mas que a liberdade ela tem que ser guiada por dois princípios. A liberdade tem que ser guiada pela verdade e pela responsabilidade. Ok? A verdade é objetiva. 2 mais 2 é igual a 4. Alguém diz assim, não, eu sou livre, para mim 2 mais 2 é igual a 5. Não, vamos dizer, você não é livre, coisa nenhuma, você é doido. Você é maluco. Para todo mundo, 2, 2 é igual a 4. Contra aí, 1, 2, 3, 4. Como é que você vai contar 5? Você está na mentira, você não está na liberdade, você está na libertinagem. O que é a libertinagem? É o abuso da liberdade. Ou a falta de responsabilidade, né? Eu posso dar soco no ar à vontade, sou livre, mas até não acertar o nariz do meu vizinho. Porque se eu acertar o nariz dele, eu não estou sendo mais livre, não, estou sendo libertino. Você entendeu? Então tem que ensinar para o seu filho que a liberdade é como um trem que anda em cima de 2 trilhos. Para o trem ir longe, o trem tem que ficar em cima do trilho. Porque se o trem sair do trilho, acabou a viagem. Se a liberdade sair em cima dos trilhos da verdade e da responsabilidade, descarrilha. Ou seja, cai na libertinagem. Ok? Então, tem que pôr limite, sim. Aliás, eu penso que um grande problema de muitos jovens hoje é não terem tido limite. Faz o que quer. Né? É o chamado anarquismo. Eu me lembro quando eu era jovem, tinha aquela revolução dos hippies na França, né? E o lema era esse, né? Escreviam lá nos muros de Paris, é proibido proibir. Ah, é? Proibido proibir? Eu queria estar lá. Eu queria estar lá, enfiar a mão no bolso dele, roubar a carteira dele, roubar a bolsa dele e fica quietinho. Você está dizendo que é proibido proibir? Eu vou dar um tapa na sua cara e você vai ficar quietinho. Por que você está dizendo que é proibido proibir? É uma loucura. É uma loucura não ter limites. É uma loucura não ter leis. É uma loucura não ter mandamento. É que nem o livro A Cabana que eu li. O livro da Cabana fala, diz lá, em pior, usando a boca de Jesus Cristo, né? Não tem que ter lei, não tem que ter igreja, não tem que ter mandamento, não tem que ter nada. Pelo amor de Deus, isso chama-se anarquismo. Anarquismo. Desordem, confusão. Tem que ter limite, sim. Com amor, com delicadeza, mas tem que pôr limite, claro que tem que pôr. Rafael Magalhães. É errado beliscar uma criança de 2 anos depois de chamar a atenção 10 vezes? Ô, Rafael, a gente não deve fazer isso não, sabe por quê? Primeiro, tem um negócio aí chamado conselho tutelar, né, que não quer que faça isso também, né? Mas eu acho que não é o melhor caminho, não. Às vezes a gente perde a paciência mesmo, né? O pai e a mãe às vezes perde a paciência, puxa a orelha, dá um beliscão. Mas não é a via da educação, não. É melhor o castigo. Aquele castigo que eu falei, sem bater, sem humilhar, sem ofender, né? Cida Vieira, meu filho é adolescente. Ô, idade difícil. Me ajude aí. Ó, eu sei. Mas é uma idade bonita, entendeu? Eu quero dizer para você, Cida, é o seguinte, adolescência, eu tenho 2, 3 netos na adolescência, converso muito com eles, a gente tem que conversar muito com eles. Sabe por quê? Sabe por que eles são assim, você está dizendo que é uma idade difícil? Porque eles estão descobrindo a vida. Eles estão passando da idade da infância, em que eles não tinham decisão nenhuma, a decisão era toda dos adultos, dos pais, para eles começam a ter decisão. Então, eles estão, assim como a criança começa a conhecer o mundo, como é criança. Você viu a criança com 2, 3 anos, ela quer mexer em tudo, ela quer pegar em tudo, aí depois chega a idade dos porquês. Mas por quê? Por quê? Porque são descobertas. E a adolescência é uma idade de uma descoberta fantástica. Nesse meu livro, Educar pela Conquista e pela Fé, eu tenho um capítulo sobre adolescência. Ok? Veja, ela está descobrindo os valores morais. Ela está descobrindo o que o mundo pensa, o que os pais pensam, o que a escola ensina. Então, assim como o corpo do adolescente, já percebeu que o corpo do adolescente cresce de maneira desengonçada?
Às vezes dá aquela espichada assim, ele às vezes fica até meio complexado, porque a roupa começa a ficar curta e tal. O espírito do adolescente também. Então, é aí que os pais têm que ter muita sabedoria, muita paciência, muito diálogo e muita conquista. Eu falava aqui da conquista. Eu vou voltar daqui a pouco nesse ponto. Não vou entrar já porque é um pouco longo, mas eu quero responder as perguntas, mas eu volto daqui a pouco. Rosalie Acioli diz assim: hoje em dia, por mais que a gente tente, parece que o videogame é sempre mais interessante que a sã doutrina. Missa de domingo, nem sob chantagem. Essa tal psicologia moderna tirou nossa autoridade. Como fazer essa conquista que o senhor tanto fala? Bom, então eu vou ter que falar dessa conquista, então, que o assunto está girando em torno dela. Sabe, o que é uma conquista? Conquista é você, vou usar uma expressão meio pesada, roubar o coração da pessoa. Né? É a pessoa que... acho que você já foi apaixonado por alguém, por um rapaz, por uma moça? Se você já foi, você sabe o que é ser conquistado. Você fica meio bobo. A pessoa roubou seu coração. Onde ela vai, você quer ir também. O que ela faz, você acha bonito. Não é assim? A pessoa apaixonada, ela fica assim, meio que dominada. Ela fica meio que anestesiada pelo outro. Eu passei por isso na fase, viu? Sofri danado. E sofri porque a menina não queria nada comigo. Verdade. Né? Mas depois eu achei outra que me quis. Né? Mas aí, olha, isso é uma conquista. Então você tem que conquistar o seu filho. Claro, não é uma conquista de namorado, é uma conquista de pai e filho. O que é esse conquistar o filho? É você ser amigo do seu filho. Você gastar tempo com o seu filho. Entende? Eu gosto de lembrar um exemplo que uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Eu tenho 5 filhos, né? Eles eram adolescentes e estudavam num colégio aqui de irmãs salesianas aqui na cidade de Lorena. E um dia eu fui assistir uma palestra que as irmãs trouxeram, um delegado que dava combate ao narcotráfico, às drogas nas escolas, e o delegado, muito bom, explicando como é que o traficante, muitas vezes, ele age no colégio. Ele vai mais dando, mapeando aquelas crianças, né? Pontuando aquelas crianças mais problemáticas, vai em cima dessas crianças, né? Alicia a criança, às vezes dá a droga de graça para a criança um bom tempo, até que o adolescente fique viciado e aí passa a ser um cliente dele. Bom, foi embora. Aí passeando um dia numa cidade, né, São José dos Campos, passou uma Kombi na minha frente, e atrás da Kombi tinha uma frase assim: conquista o teu filho antes que o traficante o faça. Eu digo, o quê? Eu liguei a frase da Kombi com a palestra que eu tinha ouvido. Conquista o teu filho antes que o traficante o faça. E eu comecei a pensar, como é que eu vou conquistar meu filho? Mais do que o traficante, mais do que, não sei, outras pessoas. Aí eu comecei a pensar, será que eu tenho que dar para ele a camisa cara de marca, o tênis de marca, né, a bicicleta cara, que eles querem, mas eu tenho 5 filhos, estou roubado se eu tiver que fazer isso. Né? Aí eu pensei, não, mas não pode ser assim, porque se for assim, o pobre não pode conquistar o filho dele. Então não é por aí, porque Deus não é injusto. Aí eu comecei a entender. Eu comecei a entender que conquistar o filho não é com aquilo que você dá para o seu filho, é aquilo que você é para o seu filho. Preste atenção nisso. Eu custei a entender isso. Conquistar o seu filho não é com aquilo que você dá para o seu filho, é aquilo que você é para o seu filho. Ou seja, você é amigo, você é companheiro, você está do lado dele. Entende? Você não o humilha, você não o ofende. Né? Eu vi, por exemplo, um pai um dia, né, chamar a atenção de um filho, bravo, ofendendo o filho, na frente da namorada. Eu digo, meu Deus do céu, eu tive vontade de bater naquele pai. Eu digo, esse pai nunca vai ser ouvido por esse filho. Esse pai não vai conseguir dar conselho para esse filho. Não vai, porque esse filho tem ódio desse pai. Imagina um pai que esculhamba um filho na frente da namorada. Que humilhação fica esse filho. Sabe, então eu entendi, eu aprendi que você não pode chamar a atenção do teu filho nem na frente dos irmãos, nem na frente de ninguém, porque isso humilha. Você chama a atenção do filho seu na frente do irmão,
O irmão daqui a pouco vai zombar dele. Ah, bonitão, papai hoje te pegou, né? Você sabe como é que as crianças são um com o outro, né? Sempre tem aquela rivalidadezinha, né? Então, tem que chamar a atenção do teu filho, leva lá para o quarto, fecha a porta, você e ele. Só com essa privacidade que você dá a ele, você ganha o coração dele. Esse respeito que você dá a ele. Sabe, meus irmãos, uma coisa muito importante que eu acho na igreja, maravilhosa, é a gente poder confessar com um padre, sabendo que o padre tem o sigilo da confissão. Ele não pode contar para ninguém o seu pecado. Se ele contar, a igreja aplica a ele, você sabe, a pena canônica mais pesada que existe no Código de Direito Canônico, que é a excomunhão. Se o padre contar um pecado que ele ouviu na comunhão, na confissão, ele é expulso da igreja. Ele não perde apenas suspenso ad divinis, né? Perde o ministério. Não, ele é expulso da igreja. E eu não conheço um padre na minha vida que tenha contado o pecado de alguém e tenha sido excomungado. Porque os padres levam isso muito a sério. O quê? É privacidade. Respeito conosco. E será que a gente tem esse respeito com os filhos? Com o marido? Com a esposa? Com os amigos? Com o empregado? Ou será que a gente culhamba qualquer um na frente de todo mundo? Humilhando a pessoa. Entendeu? Assim o pai perde o filho. Então, conquistar o filho é tudo isso. Outra coisa que você conquista teu filho. Se você quiser ser amigo dos seus filhos, seja amigo dos amigos dos seus filhos. Sabia disso? Porque o seu filho gosta dos seus amigos. Todo adolescente gosta dos amigos, quer brincar com os amigos. E se você empurra os amigos para fora da sua casa, não, vai fazer bagunça lá na casa do outro, teu filho não vai gostar disso. Mas eu não sei quem são os amigos dele, de repente alguém que não é boa companhia, tudo bem, se não for uma boa companhia, você vai perceber e você vai selecionar. Mas cultive as amizades do seu filho. Sinta como é que são esses amigos. Você entendeu? Então tem que corrigir, tem que castigar, né? O castigo bom, o castigo, né? Pedagógico, mas com jeito, com delicadeza, com amor, com confiança. Né? Sabe, eu vou contar uma história rápida aqui. Eu tenho um filho que hoje é engenheiro. Trabalhou na Embraer um bom tempo e tal. Esse menino entrou na faculdade no primeiro ano de engenharia. Né? Me lembro bem, em Itajubá. Na Unifei, Universidade Federal de Itajubá. E eu trabalhei nessa universidade 10 anos. E eu vim para Lorena e ele entrou na faculdade. No primeiro ano. E o primeiro ano teve muita greve. Né, de professor, 4 meses de greve. Quando as aulas voltaram, os professores derramaram matéria para retirar o atraso. E um dia, no mês de novembro, ele telefonou para mim, eu aqui em Lorena, ele em Itajubá, ele telefonou para mim e disse: pai, eu tenho uma prova de física aqui, e eu tenho que tirar 9,5 nessa prova para poder passar de ano, porque é a prova bimestral, a matéria é menos. Se eu for para exame, eu vou repetir, porque o exame, a matéria toda, eu não estou preparado. Eu falei: nossa, rapaz, tirar 9,5 numa prova de física? Tudo bem. Olha, vem para cá. Ele veio. Passamos o final de semana inteiro estudando. Me lembro direitinho, até o nome da matéria que ele estava estudando. Dinâmica da rotação. Momento de inércia, né? Giroscópio, etc. e tudo mais. Coisa um pouco complicada. Mas nós ficamos o final de semana inteirinho. Sexta-noite, sábado, domingo, né? E segunda-feira cedinho ele ia voltar para a universidade. E foi. Eu digo: olha, agora você reza. Na hora da prova você invoca teu anjo da guarda. Tudo que é santo do céu. Porque você só não tira 10 nessa prova se você der uma bobeira. Porque nós vasculhamos tudo. Toda a matéria. Eu dava aula disso. Eu era professor de física nessa universidade dele. Muito bem. Ele foi. Na segunda-feira à noite ele me ligou depois da prova, vibrando: pai, tirei 9,6 na prova. Era naquele tempo que não tinha internet, andava por telefone, né? Telefone de fio, né? Eu ainda brinquei que meu filho, essa nota aí é minha também, é um pouco minha, né? Está vendo? Aí engraçado, eu lembrei daquela frase lá do carro, né? Conquista o teu filho antes que o traficante o faça. Eu pensei comigo: esse aqui o traficante não leva. Sabe por quê? Eu não gastei 1 centavo com ele naquele final de semana, mas eu devo ter gastado umas 10 horas. Você entendeu? Devo ter gastado umas 10, e não era uma criança não, era um rapaz de
6, 17, 18 anos. Sabe? Pai é pai. A gente, quando o filho precisa da gente, a gente pode ajudar. Eu tinha que ajudar meu filho. Tudo que eu gosto no final de semana é que eu não tenho programa, não tenho viagem, é ficar lendo, escrevendo, respondendo e-mail. Nesse final de semana eu não fiz nada, a não ser sentar com meu filho o tempo todo. Sabe, ser pai e ser mãe é isso. É a nossa missão. Eu costumo dizer para os casais que casamento não é uma curtição, é uma missão. Que missão? Crescer e multiplicar. A missão de fazer a sua mulher crescer na fé, no amor, na santidade, e fazer os filhos também crescerem. Você entendeu? Bom, vamos aqui a mais perguntas, né? Valéria Viana. Sempre tive a preocupação de educar e principalmente dar exemplos aos meus filhos. Hoje eles têm 27 e 21 anos e não obtive total sucesso. Além de continuar rezando, o que mais devo fazer? Valéria, continue mantendo contato com eles. Continue um bom diálogo com eles. Nunca feche as portas. Sabe, hoje eu sei que tem problemas. Muitos pais me escrevem: professor, o que eu faço? Meu filho é homossexual. Se revelou que é homossexual. O que eu faço? Meu Deus. Digo, mantenha o diálogo com ele. Filho é sempre filho. Ok? A semente de fé que você pôs no coração dele, um dia vai brotar. Eles são novos ainda, 27 anos, 21 anos, é muito novo ainda. Às vezes a pessoa se converte lá nos 40, nos 50, calma. Continua rezando, continua falando de Deus, continua dando o seu testemunho cristão para ele, sem ficar dando lição de moral, sem ficar, entendeu? Sabe, a melhor coisa que a gente faz com os filhos são os exemplos. O exemplo arrasta, meus irmãos. Ok? O exemplo, o seu caráter, a sua fé em Deus, a sua humildade, a sua bondade, a sua mansidão, o seu jeito carinhoso. Sabe? Isso não quer dizer que você não vai ser pai, não vai corrigir. Vai. Não desanime. Nós não podemos desanimar. Né? Daiane pergunta assim: exigir demais dos filhos pode fazer com que eles façam ao contrário do que pedimos? Olha, pode sim, viu? Você sabe como é que é apertar um parafuso demais. Às vezes você espana a rosca. Né? Tem pai também que pensa que o filho só tem que aprender a coisa da intelectualidade. Então, o filho tem que saber inglês, tem que ir para aula disso, aula daquilo. Calma. A criança precisa ser criança. A criança tem que ter tempo de brincar. A criança tem que ter tempo de diversão. Ela tem a vida inteira. Sabe, tem pai que é aflito, quer que o filho faça tudo, sufoca. Não. Sabe, sinta a criança. Se a criança estiver reclamando, estiver se cansando, estiver prejudicando até a aula, sabe, diminua a atividade. Outra coisa, meus irmãos, um filho é diferente do outro. Os meus 5 filhos estão que nem esses 5 dedos das mãos, que um diferente do outro. E que coisa impressionante. Sabe, uma coisa que eu aprendi com a criança é que a gente tem que ter muita paciência. Vou contar uma coisa para vocês. O meu terceiro filho, ele não acha ruim de eu falar o nome dele aqui, não. Pode falar? Não vou falar. Mas é o filho que mais me dava trabalho na escola. Todo dia vinha lá, a agendinha dele lá, fulano não fez a tarefa de matemática, fulano não fez. E eu tinha que puxar as orelhas dele, no bom sentido, né? Eu pensei, esse aqui não vai querer estudar nada. Pois olha, meus irmãos, esse garoto com 30 anos de idade já tinha feito graduação, mestrado e doutorado. Hoje é um pesquisador. Aquele filho que eu pensei que fosse o que menos fosse estudar. Sabe o que acontece? A criança precisa amadurecer. Tem etapas para amadurecer. Qual é o papel nosso de pai e de mãe? Paciência. A vida é longa. Entende? O que o seu filho não faz hoje com 10 anos de idade, ele vai fazer com 12, com 13, com 14. Cada criança tem um processo de amadurecimento. E a gente não pode queimar etapas. Cuidado, você às vezes quer queimar etapas, você queima a criança. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Se você quiser queimar etapa no desenvolvimento natural do seu filho, você às vezes acaba queimando o filho. Entendeu? É o parafuso que você aperta demais, o material não tem resistência
espana a rosca. Por que a rosca espana? Porque o material não aguenta a pressão que você coloca nele. Fui professor de resistência dos materiais. Então, cuidado, não cobre mais do que o seu filho pode dar. Sabe, essa sabedoria dos pais que a gente tem que ter. Reze, viu? Peça ao Divino Espírito Santo que te dê sabedoria para guiar o seu filho. Sabedoria, ciência, inteligência, conselho, são os dons do Espírito Santo. Peça isso. Né? E o pai e a mãe conversem. Às vezes uma coisa que o pai não sente, a mãe sente. E a mulher tem um sexto sentido que o homem não tem. Né? Tem um feeling, a mãe capta coisas que às vezes o pai não capta. Né? É o coração materno. Então, os dois conversem, sabe? Ana Oliveira, o maior problema dos nossos jovens é a ausência dos pais, que estão sempre muito ocupados e quando desocupam estão cansados. Bom, Ana, eu já falei isso daqui. Eu acho que não preciso nem comentar o que a Ana está dizendo aqui. Né? É isso mesmo. Eu vou repetir. O maior problema dos nossos jovens é a ausência dos pais, que estão sempre muito ocupados. E ocupados com quem? Será que a gente está ocupado com coisa importante mesmo? Sabe, gente, a gente gasta tempo com aquilo que é mais importante. Esse negócio de, eu não tenho tempo. Cuidado. Tempo é questão de preferência. Se você não reza, é porque rezar não é preferência para você. Se você não gasta tempo com o teu filho, porque gastar tempo com o teu filho não é preferência para você. Jesus diz, né? A boca fala daquilo que está cheio o coração. E o coração está lá onde tiver seu tesouro. Onde tiver seu tesouro, está teu coração. O que é o seu tesouro? É seu filho? Então o seu coração está ali. Né? E ela diz, estão sempre muito ocupados. E quando desocupam, estão cansados. É verdade. Cuidado para você não se cansar muito com coisas que não são do filho, depois você acaba cansando com o filho. Né? Adriana Alessio pergunta assim, Alessio, pensei que tivesse feito tudo direitinho, mas quando chegou a adolescência, tudo mudou. Não é que você não tinha feito direitinho, o Adriano, é que a adolescência é realmente um tempo novo, que os próprios pais esquecem que eles foram adolescentes. Então, é aquilo que eu falei, a gente tem que ter paciência, contar até 10, não perder a linha com a criança, claro, corrigir, porque também é a idade em que a criança pode pegar um caminho errado, de comportamento, de caráter, entende? Então, aí tem que ter a firmeza do pai e da mãe. E aí é muito importante que o pai e a mãe estejam juntos. Porque também a criança ela é esperta, né? O adolescente às vezes faz assim, ele quer um negócio, ele sabe que a mãe deixa e o pai não deixa, então ele vai na mãe, ô mãe, pode? Ah, pode, mas vai falar lá com seu pai. Ih, tá errado isso. Aí a criança chega no pai, a mãe já deixou. Como quem diz, já tem 50%. O senhor deixa? Não. Então, ô mãe, pode? Vou conversar com seu pai. Tome uma decisão junta, quando é uma coisa assim importante. Claro, quando é uma coisa sem importância, você decide. Mas quando é algo mais sério, você tem dúvida, então você deve conversar, né, lá junto com o pai. Tá? Muito bem. Então, não é que você não está preparado, não é que a adolescência é um tempo novo mesmo, em que precisa... Sabe, outra coisa importante, gente, ler algum livro bom. Né? Eu não sei se o livro do André Berger ainda existe, né? Tem um livro que chama Os Defeitos dos Filhos, Os Defeitos dos Pais. Né? Eu escrevi esse Educar pela Conquista e pela Fé. Leia, amadureça essas coisas. Né? Bom, Claudineia Silva pode mostrar os livros novamente. Vou mostrar aqui rapidamente. Olha, Construir o Homem e o Mundo. É do padre Michel Coá, esse padre já morreu, mas é fantástico esse livro. Sabe, esse livro moldou a minha formação. Eu comecei a ler esse livro aí mais ou menos com 13 anos de idade e trouxe o livro para o Brasil. Fui buscar esse livro lá na França, através da nossa editora. Por quê? Porque a nossa editora é uma editora para formar as pessoas, na linha cristã, católica. Então, como parou de ser publicado no Brasil, pela editora Duas Cidades, que fechou, eu fui buscar os direitos autorais desse livro lá na França. O outro livro é esse daqui, Educar pela Conquista e pela Fé. Mas tem muitos outros livros que a gente pode usar para educar os filhos. Por exemplo, eu escrevi um livro, por exemplo, para crianças. Né? Uma coisa que eu sempre fiz com meus filhos foi contar historinha para eles, porque a criança adora história. Então, eu escrevi 2 livros, História para Criança.
né? Histórias que o vovô conta é um. Esse livro aqui saiu tão bem que eu acabei escrevendo um segundo, Histórias que o vovô conta 2. E você vê, inclusive aqui atrás, uma foto que você me vê contando história para meus filhos. Essa foto, não foi, meus netos, essa foto que não foi feita assim só para botar no livro, não. Essa foto é real. Eu sento com meus netos aqui e conto historinhas, mas historinhas que têm um fundo moral, que formam o caráter, né? E outra coisa, quando você senta para contar história para a criança, você está conquistando o coração da criança. O vovô gasta tempo comigo. Vovô viaja, eles sabem que eu viajo por esse Brasil afora, por esse mundo afora. Eu tenho palestra todo dia, graças a Deus. Mas é o final de semana que eu não viajo, eu sento com eles. E conto historinhas com eles. Que historinha? História que eu invento. Né? Por exemplo, eu inventei uma historinha, né, do sapo e do vagalume. Né? Onde eu conto para eles que os dois brigavam. Né? O sapo queria comer o vagalume. E o vagalume, mas sapo, o senhor quer me comer por quê? Eu estou na sua cadeia alimentar. O sapo diz, não, você não está na minha cadeia. Mas então, seu sapo, por que o senhor quer me matar, quer me comer? Porque eu tenho inveja de você. Porque você brilha e eu não brilho, vagalume. Olha aí comecei a falar da inveja. Está vendo? Olha que coisa feia. Porque o sapo não brilhava, ele queria matar o vagalume, porque o vagalume brilhava. Que culpa o vagalume tem dele brilhar? Deus dá para ele nessa luminescência, né? E aí eu ponho até uma ilustração aqui, né? O sapo com o vagalume. Aí não, esse aqui é outra coisa. Esse aqui é uma história uma outra história. Vê se acha a história do vagalume aí. Aí, o que eu pensei? Eu pensei assim, vou fazer os dois ficarem amigos. Aí eu pensei assim, o vagalume disse para o sapo assim, senhor sapo, vamos fazer o seguinte, o senhor gosta de comer bichinho de noite, o senhor não enxerga, então eu vou sentar na sua cabeça, eu sou pequenininho, eu ilumino para o senhor come bichinho. E o sapo gostou, deixou de ficar com raiva do vagalume, vagalume, fica aqui, eu vou comer, ficar amigo, acabou a inveja. Está entendendo? E os olhinhos deles brilham de contar essas histórias. Aí eu coloco lá o que é, essa historinha, o que é, né? O que é, cai de pé, corre deitado, a chuva, aí eles ficam querendo escutar. Você entendeu? Gasta tempo com a criança. É isso aí que faz a criança, a gente roubar o coraçãozinho dela. E aí, olha, eu vou falar uma coisa para você. Se ele ficar assim, conquistado por você, se você dizer assim, meu filho, vamos rezar, ele vai rezar. Você ajoelha para rezar, ele ajoelha para rezar. Sabe, eu vejo, meus irmãos, toda quarta-feira, aqui na minha casa, essa casa que você está vendo aqui nessa minha biblioteca aqui, toda quarta-feira aqui eu reúno meus 5 filhos com os netos para rezar um terço e depois nós jantarmos juntos. Toda quarta-feira. Eu vejo as crianças ajoelhando para rezar. Porque os pais ajoelham, os filhos ajoelham. Então, quando você conquista a criança, você fala, vamos brincar, vamos jogar futebol, vamos pinar pipa, vamos não sei o quê, vamos rezar, vamos na missa, vamos, porque ele vai onde você quiser ir. Né? Aqui está o desenho que eu tinha falado do sapo com o vagalume aí em cima da cabeça. Sabe, e a criança pode pintar. Sabe, eu escrevi também um livro, 100 mensagens para a alma. 100 mensagens para a alma também são histórias desse tipo. Escrevi um outro livro que eu chamei de, das parábolas, Sabedoria em Parábolas. São 200 parábolas de sabedoria, entende? Que você tem para colocar na mão. Por quê? Porque, para não ficar, você só falando de religião na cabeça do filho, fala de maneira indireta. Sabedoria em parábolas, né? Eu conto aqui coisas maravilhosas em forma de parábolas, às vezes coisas até reais que aconteceram, que são lições de sabedoria, de caráter, de honestidade, de bondade, de paciência. Ou seja, o pai e a mãe têm que desenvolver na criança, assim, as virtudes. O que faz uma pessoa feliz? São as virtudes. Eu escrevi um livro, né? Um dia a Luzia Santiago, lá de Cachoeira da Canção Nova, falou, Felipe, escreva um livro sobre autoajuda, mas cristão, não seja só de psicologia. Tá bom, fiquei pensando, o que eu vou escrever? Fui rezar, fui pensar, Deus me mostrou.
eu tenho que escrever um livro que ensina a pessoa a ser feliz praticando o bem. Aí eu escrevi esse livro, né? Para ser feliz. Como para ser feliz? Sim, você vai ser feliz praticando as virtudes. A humildade, né? O desprendimento, a pureza, a castidade, a bondade, a mansidão, né? Não ser maledicente, não falar mal dos outros, sabe? Então, é isso que o pai e a mãe têm que ir passando para os filhos, ok? Bom, nós já estamos aí com 1 hora de programa, sabe? Eu estou com muitas perguntas aqui, eu estou com vontade de fazer o seguinte, continuar essa conversa aqui um outro dia, porque hoje eu acho que eu quero, às 5h30, eu quero começar hoje, daqui a 1 hora, eu quero começar uma novena a São José. Por quê? Porque dia 1º de maio é dia de São José. Se a gente começar uma novena hoje, nós vamos terminar exatamente no dia 1º, ok? Porque São José é um grande santo, assim como Nossa Senhora. Ela é mãe da igreja, ela é nossa mãe, São José é nosso pai, ok? Pai da igreja. Então, eu vou pedir licença a vocês, eu sei que tem muita coisa boa aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, vamos combinar, eu volto com essa conversa, né? Qual é o dia que nós fazemos mais um dia de manhã, à tarde o programa? Sexta-feira. Sexta-feira, o programa vai ser de tarde. Eu volto com esse assunto na sexta-feira. Vou guardar as perguntas aqui. Ó. Tem pergunta aqui da Claudineia, da Inês Moreira, da Patrícia de Jesus, da Camila Ferreira, do Leone Leão, Iriana. Não dá tempo de eu responder hoje. E eu gosto de responder as perguntas, sabe? Então vamos fazer o seguinte, eu vou guardar aqui, né? A minha assessora vai guardar aqui comigo e nós vamos voltar a esse assunto na sexta-feira. Tá? Anota aí, Gabriela, sexta-feira a gente volta para conversar sobre esse assunto. Porque eu tenho mais coisa também, tem mais livro para mostrar, por exemplo, um livro sobre a missa, né? Para a criança entender o que é a missa, ponto a ponto da missa. Tem outras coisas, então, tem muita coisa, educação de criança. Tem um livro sobre, por exemplo, a Eucaristia também, escrita para, né, assim, jamais para os jovens de Crisma. Então, fique aí. Daqui a pouquinho, 5h30, eu vou começar todos os dias, às 5h30, todos os dias, rezando com você uma novena a São José. Ok? Começo hoje, se Deus quiser, a gente vai terminar no dia 1º de maio. Ok? Fique com Deus. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te acompanhe. Né? Me desculpe interromper assim no meio de tantas coisas que ainda teria para falar, mas a vida é longa. Nós vamos ter tempo para conversar bastante sobre essas coisas. Um grande abraço. Fique com Deus.